Fala, moçadinha desse canal, tudo certo com vocês? Galera, vídeo pesado hoje, senta aí porque lá vem vídeo bacana. Galera, convidado de hoje tem 12 anos de Canadá, mais de 25 anos de experiência, passou por diversos países, Estados Unidos, Japão, trabalhou em cruzeiro, trabalhou em embaixadas e hoje ele está aqui no Canadá e ele está trabalhando na área de Haiti também. O assunto de hoje é compreendendo a cultura canadense. O que você precisa saber para vir para o Canadá? Para estudar, trabalhar, imigrar e evitar o famoso choque cultural. Solta a nova introdução. Muito bem, galera, estamos de volta e com certeza vocês devem estar curiosos aí para saber quem é esta pessoa. Aqui com a gente hoje, nosso amigo Jean Robert Souza. Jean, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui até os estúdios do Canadá 360 para trocar essa ideia com a gente e fazer esse bate-papo. Muito obrigado por ter vindo. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, é sempre um prazer, sempre falar de cultura canadense, para quem precisa. Podem contar comigo sempre. Começando, né, já que você tocou aí no assunto cultura, você poderia dar explicar pra gente o que é cultura, né? Muita gente fala cultura e entende isso como música, como teatro, como essas coisas, mas o que é o fator cultura que você... Cultura é um termo bem amplo, ele aborda muita coisa, são todos os conjuntos de protocolos, de conhecimento, de gestos, de expressões culturais, como a gente tem, expressões de arte, que junta e faz identificar um grupo. Então, qualquer grupo que se aglomera baseado em alguns protocolos, alguns conceitos, é cultura. A gente fala muito que o Brasil é um caldeirão cultural. Sim. E eu sempre falo, gente, o Brasil é um grande exemplo disso. Nós temos brasileiros da região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. E dentre essas regiões existem muitas culturas também. Então a gente pode definir vários grupos. Para quem migra para cá, para o Canadá, a gente se identifica como brasileiro. A gente sabe, nós temos nossas pequenas diferenças, mas como um todo, nós somos um grupo de brasileiros. Nós temos o grupo cultural brasileiro. Exato, a gente se identifica e se une, isso é muito bonito, né? Então a cultura é um termo muito amplo, mas é basicamente essa expressão que a gente tem, que a gente se identifica. Entendi. Jean, o que é o famoso choque cultural? Porque todo mundo fala, você vai migrar para o Canadá, é um choque cultural. O que é isso? O choque cultural é quando você justamente tem o encontro de culturas diferentes. O encontro, para quem imigra, por exemplo, no nosso caso, a gente vem do Brasil, e eu sempre falo, gente, o Brasil é um país de clima tropical, país latino, católico, apostólico, romano, cristão, seja o que for. E a gente sai do hemisfério sul, lá de um país tropical, e a gente vem baixar aqui no Canadá. O Canadá é um país diferente. Primeiro que o Canadá não é um país latino. Você tem a parte do Quebec com a sua latinidade, mas como um todo, eu sempre falo que eu defino a cultura canadense como uma cultura que é anglo-saxônica neofrancesa. É um termo um pouco estranho, mas é o que define melhor o Canadá. É um país de clima frio, temperado, como a gente pode colocar, e justamente tem a presença da cultura anglo-saxônica ou da francesa no lado do Quebec, que é diferente do Brasil. Então, quando você vem morar aqui, você já vai estranhar de cara o clima, que é frio, e o padrão cultural das pessoas daqui, que não é o mesmo do Brasil. E, em termos práticos, por exemplo, o canadense ele é muito reservado, muito educado, e a gente chega aqui cheio de amor para dar, querendo abraçar e beijar todo mundo, e a gente percebe que as pessoas não procedem dessa maneira. Então, você começa a vivenciar o que chama de choque cultural. Isso serve para qualquer um que vem, seja estudar, trabalhar ou emigrar. Porque você vai ter que vivenciar no dia a dia o modus operandi do canadense, que é diferente do modus operandi do brasileiro. Então, você começa a ter o choque cultural. Todos têm choque cultural. Eu vim para cá, apesar de toda a experiência que eu tinha antes de vir morar aqui no Canadá, eu tive meu choque cultural também. Eu já estava esperando passar por isso, passei. Mas, assim, em via de regra, todo mundo passa. É quando você tem simplesmente um choque de culturas, quando você percebe que a sua maneira de atuar vinda do Brasil não é a mesma, não se encaixa mais do local aqui, e você é obrigado a se adaptar. Sim. E você tem alguns exemplos de pessoas que
não reagem muito bem a isso, ou talvez até desistem, talvez, do sonho do Canadá. Eu já acompanhei várias histórias aqui. É importante que você esteja preparado para passar pelo choque cultural. Muitas pessoas não conseguem superar isso, não conseguem se integrar direito à sociedade canadense, à maneira de viver aqui. E eu vi histórias de pessoas que acabaram voltando, porque não gostaram da frieza do povo daqui, ou da maneira fria e da maneira direta que as pessoas são. E teve gente também que passou por problemas com a questão de adaptação cultural, mas conseguiram superar. E eu sempre falo, eu estou aqui há 12 anos, e eu sempre falo para as pessoas, quanto mais tempo você mora aqui no Canadá, especificamente em Ottawa, que tem um padrão de vida altamente elevado, um dos melhores do Canadá e do mundo, quanto mais tempo você passa aqui no Canadá, mais dificuldade você vai ter em se readaptar à sua terra natal no Brasil. Perfeito. Isso acontece com qualquer um que fica 1, 2, 3 anos aqui, um belo dia pega um avião para voltar à sua terra natal, digamos. Eu sou de Brasília, mas tem gente que é do Rio de Janeiro. E quando chega no Brasil, quando você desembarca no aeroporto, você vai sentir um choque cultural com o teu próprio país, com a tua própria terra natal, porque você começa a perceber coisas que você vai assim, poxa, mas no Canadá as coisas são tão legais. É assim, Por que aqui no Brasil a gente não consegue resolver isso? Isso acontece com qualquer um. Inclusive com vocês, deve ter passado por essa experiência. Então, é até interessante, a gente ainda não voltou, né? A gente tá aqui há quase 2 anos e a gente ainda não voltou pro Brasil. Mas eu sei que não vai ter como, né? Você não fazer a comparação e você... É porque o brasileiro se adapta muito fácil, eu acho, né? Na minha percepção. A gente se adapta muito fácil e isso é bom, porque, por exemplo, no ambiente de trabalho isso acaba sendo um plus. Mas eu estava te falando, quando você volta para o Brasil passar férias, você vai estranhar tudo. Inclusive, um bom termômetro disso são os seus familiares. Eles mesmos vão dizer para você, você está diferente. Você não se comportava dessa maneira. Isso é normal, todo mundo passa por isso. E aí quando você volta para o Canadá, depois das férias, você para pensar assim, poxa, realmente eu tô diferente e eu tô ficando cada vez mais canadense. Todos passam por esse processo. Eu acho que o principal ponto é que vai dar aquele sentimento de que aquele não é talvez mais o teu lugar, né? Sabe quando você não se sente mais na tua casa? Sim, exatamente. Né? Eu tô aqui há 12 anos e... Nossa, é muito tempo. Brasil, pra mim, eu gosto muito de passar férias. Passar férias e tudo, mas morar, eu prefiro aqui. Aqui é a tua casa. Já me adaptei, já tenho cidadania canadense, então eu me vejo no futuro me aposentando e morando aqui pela qualidade de vida que a gente tem. Sim. Eu não consigo me ver em outro lugar mais. A gente já citou aí em vídeos anteriores, realmente a qualidade de vida, questão de segurança e tudo mais, não tem como comparar, né? Jean, tem quanto tempo você acha que demora para você absorver e se adaptar e começar a agir de acordo com a nova cultura que você está inserido? Para brasileiros, eu acompanhei isso há muito tempo. Eu trabalhei no Conselho de Informática do Canadá, nos meus 3 primeiros anos aqui, num projeto que trazia imigrantes para trabalhar na área de informática do Canadá. O Canadá tem uma carência crônica de mão de obra nessa área. E por dados estatísticos, eu acompanhei muito profissionais de TI do Brasil que vinham para cá. E, em média, o brasileiro leva de 3 a 6 meses para se adaptar ao padrão canadense. Porque a gente já tem uma imagem no Brasil pré-concebida de que o Canadá é mais ou menos igual aos Estados Unidos. Na verdade, não é tão igual. Eu também acho que não é. A gente pode discutir isso depois. Mas, assim, o brasileiro, ele se adapta, como você falou, ele se adapta fácil. A gente gosta de se comunicar, se interagir com o ambiente de trabalho. Isso é importantíssimo aqui no Canadá. Sim. O canadense valoriza muito quem se comunica de maneira clara, objetiva e se integra rapidamente ao grupo. O brasileiro, a gente é muito sociável, a gente gosta de participar. Mas brasileiros, na média, de 3 a 6 meses. Outras culturas que vêm para cá, eu tenho acompanhado estatisticamente esses dados, chineses, indianos, eles levam, na média, 2 anos para poderem se adaptar integralmente à sociedade canadense. Isso acontece porque são culturas distintas. Os chineses têm uma cultura completamente diferente da canadense, completamente diferente dos brasileiros. E eles têm dentro deles uma questão de hierarquia, de processos hierárquicos muito grande. E isso atrapalha um pouco da integração aqui. Porque aqui no Canadá,
quem já trabalha, você percebe que os níveis hierárquicos na empresa são muito horizontais. Sim. Em inglês, de flat. Então, assim, você tem liberdade de ir direto no seu gerente, reportar o que está acontecendo. De repente, você fala até com o diretor da empresa. E, assim, não tem problema nenhum. No Brasil, a gente tem um pouquinho de hierarquia nisso, mas para um chinês, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, numa empresa de TI, fatalmente vai ter a famosa hora do almoço, todo mundo vai lá pro refeitório, pega a sua marmita, eu tô ali sentado, de repente abre a porta do refeitório, quem entra? O diretor, o presidente da empresa. Com a marmitinha dele, vai sentar ao teu lado, ele vai abrir, vai olhar para você e vai assim, e aí fulano, você é novo aqui, cara, você tá gostando de trabalhar aqui, qual que é a tua opinião? Para quem é brasileiro e vê alguém da alta gerência entrar, sentar ao teu lado, a gente vai adorar essa oportunidade para conversar com eles. Não, Exatamente. É um prazer estar conversando com você aqui, legal, tudo, muito boa a sua iniciativa. A gente admira isso. Para um chinês, ele vai olhar essa cena, ele vai olhar para o diretor, ele vai travar, ele vai dizer, oh meu Deus, é o diretor da empresa, da mais alta hierarquia, eu tô lá embaixo, e ele vai travar e ele vai ficar quieto, de cabeça baixa, em respeito, na cultura dele, ao presidente, ao diretor. O diretor e o presidente canadense vai olhar para ele assim, esse cara, ele não sabe se expressar direito. Eu tô preocupado porque na minha equipe eu quero gente que se expressa, participativo. É aí que o brasileiro consegue se destacar. A gente consegue ser mais sociável, falar as coisas abertamente, dizer o que está acontecendo. Questão de gerência de projeto, isso é importantíssimo, você ter sua equipe integrada, reportando, e a gente consegue se destacar por aí. Por isso que o brasileiro consegue se adaptar rápido. Outras culturas levam um certo tempo, pessoas de cultura muçulmana, às vezes são um pouco fechados também, questão religiosa. Os indianos, eles são muito voltados em grupos, em casa, eles estão sempre olhando para você, imaginando que grupo você vai se encaixar, e se vale a pena se pertencer ao seu grupo ou não. Isso atrapalha um pouco, porque no canadense todo mundo é mais aberto. Nós estamos na empresa para trabalhar. E assim, quanto mais próximo um do outro, melhor. Então, dá essas diferenças, eles vão levar uns 2 anos, mais ou menos, até se encaixar. Por isso que a maioria de chineses, indianos, eles correm para um college, para fazer um college completo, para poder entender, compreender. Aí lá eles acabam... Aí que eles começam a se abrir mais para a questão da sociedade canadense. Brasileiro, a gente consegue chegar e se integrar, e a gente corre atrás das oportunidades, a gente não tem inibição nenhuma, porque a nossa cultura levou a gente a ser assim. É o swing brasileiro, eu acho. Exato. Né? E cai bem. E cai bem. Ajuda. Exato. Mas falando disso, Jean, quais são você pode citar alguns protocolos culturais aqui do Canadá, por exemplo, com relação ao modo de vida, talvez no Brasil, na hora do almoço, uma coisa que eu percebi aqui, experiência própria, o almoço na hora do trabalho é muito diferente do almoço que a gente tem no Brasil, né? No Brasil, normalmente a gente faz do almoço um evento. Exato. Todo mundo, não, vamos para tal lugar, a gente ia, almoçava. Muitas vezes não prestava muita atenção no tempo, especificamente, né? 1 hora, 1h30, voltava, mas compensava depois de outra maneira. Enfim, aqui no Canadá, a primeira coisa que eu percebi na empresa onde eu trabalho é a hora do almoço é hora para você comer alguma coisa. E muitas vezes a gente come trabalhando, né? Na mesa mesmo, um sanduíche, alguma coisa, e segue o barco. Né? Eu acho que essa é uma das coisas que muda. E como que é relação casa, família? Eu acho que você tem 12 anos aqui, você pode falar um pouquinho mais. Com relação à alimentação, o canadense, ele copia muito o modelo americano, que eu digo que é mais o modelo anglo-saxão, que onde o almoço em inglês é o lunch. O lunch realmente é um lanche. Ou é 30 minutos, ou no máximo 1 hora. Exatamente. É rapidinho, você senta, põe no micro-ondas, senta ali. E geralmente aquele lanche é o resto do jantar da noite anterior, que foi ali. Então, assim, e a gente gosta muito de um almoço caprichado, né? Então, onde eu trabalho, na hora do almoço, o pessoal sempre me chama de gourmet, porque meus almoços sempre gostam de dar uma caprichadinha boa, porque é um costume meu. Mas é algo que eu falo pro pessoal, gente, vocês têm que se adaptar, porque o almoço é curto, é rápido, e assim, não tem muito tempo. Então a gente estranha um pouco. E também eles comem pouco. Eles comem pouquíssimo. Exatamente. Mas eles vão compensar no jantar. No jantar. Então, no jantar, exatamente. Você vai jantar na casa. Outra coisa, o jantar sempre é cedo. 5, 6, no máximo estourando 7 horas da noite. Talvez porque seja mais pesado, né? Não seja um... Exatamente. E eu já me habituei a isso, porque eu não consigo mais pensar em jantar depois de 7 horas da noite. Depois de muito tempo aqui,
eu passei até meu jantar ser menos comida do que eu tinha no Brasil. Essa questão de adaptação, você acaba se adaptando ao tempo. Quem tem filhos, por exemplo, e os filhos vão ser criados aqui no Canadá e tudo, você vai aprender muito com as suas crianças. Porque elas mesmas vão se habituar a esse padrão. Vão começar já na escola, e elas vão forçar você a entrar nesse esquema também, né? Você tinha feito uma outra pergunta que era com relação... relação casa-trabalho. Casa-trabalho. Uma coisa que eu falo muito da cultura canadense aqui, o canadense, diferente dos americanos, eles têm a vida super regrada entre a casa, a trabalho e o horário para si mesmo. Então, assim, tem a hora de começar a trabalhar, que eles são super pontuais, a questão de pontualidade aqui é rigorosa. Então, eles trabalham de 8 até 4, 5 horas da tarde. Chegou nesse horário, eles fecham o escritório, correm para a daycare ou para a garderie, para buscar suas crianças na escola, e chegar em casa é outra jornada, tem que se dedicar à família. Então, assim, é tudo muito regrado. No Brasil, a gente costuma passar do horário de trabalho, que a gente quer mostrar que a gente é competente, que vai dar conta. E uma coisa que eu falo, pessoal, vai com calma, respeita os horários da sua empresa. O pessoal vai achar estranho se você quiser fazer hora extra de graça. Aqui, nada é de graça. Você tem que se reportar ao seu chefe se você quer ficar. E ele eventualmente vai dizer, não, você foi contratado para trabalhar até 5 horas da tarde. Das 5 horas da tarde, tchau. Se tiver mais trabalho no outro dia, a gente vai compensar de outra forma. Então a gente estranha isso, né? Mas isso é legal. Isso é legal porque tudo é regrado. Você tem os seus horários, tudo certinho. Você consegue se planejar a sua vida da melhor forma, sabendo que tal horário eu vou estar fazendo isso, depois fazendo isso, depois fazendo aquilo. No Brasil não dá. No Brasil não dá para planejar porque a vida é louca, é cheia de imprevistos. Deixa a vida me levar, né? Exato. E aqui não, você tem tudo regrado, né? Você tem os seus compromissos com o trabalho, você tem os seus compromissos com a escola das suas crianças, porque você tem que estar no horário certinho. Só para você ter uma ideia, para quem tem filhos, você tem que buscar seu filho na escola no mais tardar até 5h30 da tarde. Se não tem multa, né? Eu vi que tem multa. Ou tem multa, e se você esquecer seu filho, ele chama a polícia. Ele chama a polícia. E aí você vai ter que prestar contas à polícia por que você não buscou seu filho depois de 6 horas da tarde na escola. Então, por isso que os canadenses, eles... tudo regrado, porque tem suas normas, tudo é definido e tem penalidades em cima disso. E eles seguem, de fato. Exatamente. Não, essas normas não estão lá para serem quebradas, né? Exatamente. Como a gente brinca. Exatamente. É para seguir, né? Jean, muito se fala do multiculturalismo, né? O Canadá é um país extremamente multicultural. De fato, você já citou aí, já pude contar aí 3 principais, né? China, Índia, os árabes. O que é isso e qual a importância que a gente, como brasileiro, precisa entender, né? Para tentar se adaptar melhor a isso? Essa sua pergunta é muito importante, porque eu falo para as pessoas o seguinte: quando você vem para o Canadá, primeiramente, você vai trazer essa cultura brasileira. Você tem que compreender como é que o canadense opera, porque a terra é deles, a cultura é deles. Você está vindo para cá meio que convidado, ou porque diversas para estudar, trabalhar e tudo. Então compreenda como um canadense vai operar. Mas em via de regra, se você vai vir para cá ou para estudar, ou para trabalhar, ou para emigrar, você vai estar numa empresa que fatalmente vai ter muitos outros imigrantes, muitas outras pessoas de diversas nacionalidades, como você. Nós somos da área de informática e, estatisticamente, qualquer empresa de TI desse país aqui vai ter, no mínimo, de 60% a 70% da mão de obra imigrante. Todo mundo que está ali trabalhando com você vai ter nascido em outro país. Você é brasileiro, fatalmente na sua empresa vai ter alguém que é chinês, que é indiano, que é árabe, ou que é de algum país asiático, africano. Não importa, vai ter muita gente de outros países. E é importante você compreender a questão de multiculturalismo, porque você vai trabalhar com um colega que é recém-chegado, como você aqui no Canadá, e que ele opera de maneira diferente. Não pode... A gente sempre fala dos chineses, porque eles têm um padrão diferente. Sim. A gente percebe, quando a gente vai conviver com colegas chineses, que eles têm um padrão de comportamento diferente, que vai levar tempo para eles se adaptar aqui. Mas se você quer ter sucesso cultural, saber se interagir melhor com as pessoas, compreendê-las, questão de religião é importante, porque os colegas que são árabes, ou que são muçulmanos, eles têm a questão do Ramadã, que é durante um mês inteiro. Eles não comem durante o dia, então, hora do almoço, pelo amor de Deus, se você tem um colega que é
muçulmano, ele tem para de comer sanduíche, beber água na frente deles. Não oferece. Não oferece. Porque a pessoa, ela está em jejum o dia inteiro. Então, no início, a gente não compreendia isso direito, mas depois que você cai a ficha, você fala assim, oh meu Deus, eu estou cometendo uma gafe cultural aqui, oferecendo comida. Ou Exatamente. Então, tem um amigo nosso da comunidade, que outro dia eu estava falando isso para ele relatou o caso, cara, tem uns amigos que são muçulmanos, me chamaram para almoçar na casa deles, e aí eu e minha esposa, nós assamos uma leitoa e levamos para ele. Assim, você é louco. Eles não comem carne de porco. Não comem porco. De jeito nenhum. Aí eu vi, porque ninguém quis tocar na carne. Eu falei, pois é. Então, assim, é importante você saber esses padrões para evitar esses problemas. As gafes, né? As famosas gafes. As pessoas vão compreender, mas no caso dele, coitado, ninguém tocou na comida. O pessoal tomou distância, né? Então, e aí o cara, pô, não gostaram, né? Exato. Então é importante você compreender como é que as outras culturas operam para você ter sucesso cultural, se interagir. Vale a pena eu deixar com vocês depois um link, tem um material de referência bacana. Que é importantíssimo, que é um site chamado Global Insights. É um material de referência do Ministério das Relações Exteriores do Canadá, que é conhecido como Global Affairs Canada. Okay. É o mesmo material que os diplomatas canadenses utilizam quando eles vão servir em qualquer país do mundo, qualquer embaixada, o consulado do Canadá no mundo, eles pegam esse material como referência. É um manual para você compreender todas as culturas do mundo. Está aberto no website, qualquer um pode ter acesso. Lá você vai aprender tudo sobre cultura canadense. Como é que você inicia uma conversa com um canadense, assuntos que você pode conversar com o canadense, assuntos que você não deve conversar com o canadense. Olha só, aí, pessoal, tá vendo? Ó? Mais um ponto importante, tá aqui embaixo, eu vou colocar aqui embaixo, Jean, se você puder compartilhar, por favor, eu coloco na descrição do vídeo, galera, tá acessível aí para vocês, dá uma olhada, né, é importante. Esse material, inclusive, tem um capítulo que é só sobre o Brasil. É importante a gente ler, para ver como é que os canadenses observam a cultura brasileira. Olha. E lá você tem todos os países do mundo. Se você vai ter algum amigo, algum colega de curso, de trabalho seu, de um país que você acha estranho a maneira dele operar, vai lá, consulta. Eu já descobri muita coisa interessante, coisas que eu estava fazendo de errado com colegas e tudo, e que vale a pena você ler e compreender um pouquinho mais sobre a cultura dele. São mais de 170 países listados. Caramba! Mas é um material muito bom e te ajuda você a ser um pouco mais aberto. Eu sempre falo, morando aqui no Canadá, morando em Ottawa, a gente está constantemente participando de festivais, de culturas diferentes, do mundo inteiro. Você está aqui, você vivencia o Canadá, mas você vivencia também o mundo. A gente celebra isso de forma globalizada. A gente é um cidadão não só do Canadá, mas do mundo também. Exatamente. Já você citou aqui um ponto importante, né? Como começar uma conversa, o que falar, o que não falar. Você pode dar algum exemplo desse... Esse material, ele me ensinou muita coisa interessante. Ok. Qualquer canadense que você encontrar na rua, ou que você, de repente, está no elevador, o tal do social talk inicial, qualquer um, a primeira coisa que você, via de regra, você vai falar, que ele vai te responder na hora, é o tempo. Encontrar com você, nossa, hoje está fazendo frio, ou hoje fez sol, ou o verão está vindo aí. Solta essa pergunta que ele vai ser cordial, ele vai te responder. Olha só. E funciona com qualquer canadense de qualquer idade, é falar sobre o tempo. Olha. Mesmo se você estiver num ônibus, se você for sentar lá... Aquela pergunta básica, né? Pergunta básica. Nossa, o tempo hoje está legal, ou o inverno está acabando. Não era para nevar hoje. Exato. Pode soltar isso que ele vai responder. É uma maneira de você puxar uma conversa com qualquer canadense aqui. Isso funciona legal. Assuntos que você não deve conversar com canadense são assuntos de cunho pessoal. Porque no Brasil, infelizmente, a gente abre, né? A gente abre, às vezes, até demais, de soltar. O canadense não gosta disso. O canadense respeita muito o teu espaço. Né? Outra coisa que você vai estranhar também no contato com o canadense é que os canadenses sempre gostam de ter uma distância. Um espaço dele entre você e eu deve ter uma distância de meio braço, assim. E isso causa um certo desconforto, porque a gente que é brasileiro não pode chegar e abraçar e ficar tateando. O canadense não gosta disso. Você dá um aperto de mão e basta, cumprimenta e mantém o seu espaço. Então, esse do aperto de mão é unissex? Sim. Ou para mulher aqui, eu não vi e eu não faço isso até. Eu não vou lá, 2 beijinhos, 3 beijinhos, não. É a mão e é isso. No Quebec, até dá certo. Você pode dar um beijinho só, numa boa, quando você tem alguma certa intimidade. Mas isso depois da intimidade, não é quando você conhece a pessoa. Você acabou de conhecer, aperta a mão numa boa,
você vai estar agindo de maneira correta e educada. Respeite, né? Mas assim, partir para um abraço, dar 2 beijinhos que a gente faz no Brasil, não. Eles não vão entender, né? Eles não vão entender. Às vezes acontece muito aqui, né, casais que são de brasileiros e canadenses, você vai encontrar com um amigo seu que é casado com uma canadense. Se ela morou no Brasil, ela vai compreender o teu comportamento, mas se ela é uma pessoa que acabou de se integrar à comunidade e tudo, fatalmente ela vai dar um aperto de mão para você, e você dá um abraço, talvez ela fique um pouco incomodada, você tem que respeitar isso também. Também serve com os canadenses. Eu tenho amigas que são casadas com canadenses, que você vai cumprimentá-los e vão ser formais com você, mas é o padrão cultural. Não é que ele não goste de você, é o padrão cultural dele. É o padrão. Isso só não serve se a canadense já tiver morado no Brasil. Que aí ela vai realmente querer te abraçar, vai querer te beijar. Ela tem uma vivência cultural conosco, então ela sabe como é que a gente procede direito nisso. Então não tem nenhum problema. Mas em via de regra, aperta a mão, cumprimenta e... É o formal, né? É o formal até você ter intimidade. Eu sempre falo, eu aqui em Ottawa, aqui no Canadá, eu tenho muitos amigos do Brasil. Tenho muitos amigos de várias nacionalidades, assim, gente de países que, quando eu escutei, eu falei assim, meu Deus, onde é esse país? Eu sou um pouco... Tem que ir lá no Google dar uma olhada. Geograficamente, eu preciso ver onde que é para entender. E eu tenho poucos amigos canadenses. Eu tenho poucos. Porque, assim, é com o tempo que você vai conquistando, e aí você tem que ter uma certa compreensão, você não está em depressão. Você, oh, meu Deus, eu vim nesse país, não consigo arrumar amigos canadenses. Calma. Tudo a seu tempo. É assim, né? É assim que vai. Eu, por exemplo, eu sou canadense e brasileiro, então, mas assim, com o tempo que você vai compreendendo melhor como as coisas funcionam, então relaxa, siga seu padrão numa boa e tudo vai dar certo. É com o tempo, né? A gente falou aqui muitas vezes muito sobre quebrar o gelo e ter intimidade. Eu acho que a partir do momento que começa a ter intimidade, aí... Eu ouvi isso e eu acho que é verdadeiro. Se um canadense te convida, vem aqui em casa, vamos tem um jantar, tem alguma coisa, esse ele é verdadeiramente o teu amigo, porque eles não fazem isso. Em via de regra, eles não fazem. Eles não fazem isso. Eu moro normalmente numa casa há mais de 10 anos e assim, eu não tenho muita intimidade com os meus vizinhos. Cada um está no seu espaço, eu respeito isso, cumprimento eles numa boa, mas assim, não é aquela mesma relação que tem no Brasil, que você vai bater na porta perguntando se tem café e açúcar, você pode ceder um pouco. Isso aqui no Canadá não faça, gente, não faça isso. Isso é uma gafe tremenda, porque o teu vizinho canadense vai dizer assim, olha, você vai no supermercado aqui ao lado e se vira, isso não é problema meu. E ele vai bater a porta na sua cara, então não faça isso. Eu acho que aí, corroborando na questão do choque cultural, talvez as pessoas pensem que é um país frio, que as pessoas não gostam umas das outras. Sim. Então... Mas essa questão que eu te falei, cada um tem o seu espaço, o canadense... Eu sempre falo, o pessoal aqui no Canadá, eles vivem outra realidade completamente diferente do Brasil. Então, assim, você querer que ele pense igual a você é difícil. É errado, né? Depois que você convive muito tempo aqui, você vai vendo que as pessoas, os canadenses, não têm ideia do que é o problema de miséria no mundo, do que é pobreza no mundo. Eles não sabem. Não é culpa deles não saber, porque eles sempre nasceram, moraram aqui. Tem muito canadense que não se interessa em viajar para fora. O máximo é passar férias na Disney, nos Estados Unidos, e voltar para cá. Então eles não têm uma consciência do que é a realidade fora daqui. E a gente no Brasil, não. A gente passa por uma série de problemas, crises econômicas, miséria, desemprego e tudo. Então quando a gente chega para cá, aqui no Canadá, a gente gosta do ambiente, da qualidade de vida, mas a gente pensa, poxa, eles podiam ser assim, mas... Não adianta. Eles estão presos à realidade deles. E a gente tem que respeitar isso. Você veio, então você tem que se adaptar, né? Exatamente. Eu acho que essa é a via de regra. Jean, vamos falar um pouquinho da diversão. Muita gente pergunta, né? Como que são as festas aí no Canadá? Como que acontecem as celebrações? Você mesmo falou de muitos eventos. Eu, com 1 ano e pouquinho, já posso dizer que é muito diferente do Brasil, né? Inclusive... não vai ter aquele carro de som com o porta-mala aberto, com aquela música tocando, não vai ter. Gente, não tem isso. Não tem. Para mim, perfeito, porque eu odiava isso. Né? Mas aqui, realmente, quando se tem um evento, quando se tem uma festa, por exemplo, aqui no Parlamento, né, em Ottawa, tem muitas coisas que eles fazem e que eu fiquei chocado. Eu falei, gente, não tem bebida, né, primeiro.
não tem o carro do som, não tem a galerinha reunida lá no carrinho do som e tu, tchá, tchá, não tem. Então, 12 anos, você realmente, é isso mesmo, cara, que a gente tá percebendo com um ano só? É isso mesmo, tudo aqui é super organizado, tudo tem a sua hora para começar, a sua hora para acabar, os shows aqui nunca atrasam, tem que chegar no horário certinho, tudo é muito respeitado, tudo é muito especial para as famílias, é bem friendly, bem amigável, você pode levar suas crianças. Então, assim, tudo funciona de maneira super organizada, tudo regrado. Então, assim, não vai ter baile funk. Isso não esquece existe, que isso não tem por aqui. Desculpa aí quem gosta, mas... Aqui não vai ter, é tudo muito super organizado. A gente tem aqui na comunidade brasileira, nós temos nossas festas, que a gente realmente se solta para dançar, a gente precisa extravasar todo o estresse que a gente está passando. É muito gostoso. Mas assim, tudo nos seus grupos, nos seus clubes, né? A gente vai em festas de outras comunidades, a gente percebe como eles celebram também, mas os canadenses é tudo super regrado, super certinho, horário correto. E assim, tudo de maneira pacífica e organizada. Mesmo em show de rock, quando você vai em show de rock aqui, você se espanta, porque as pessoas chegam tudo no horário, cada um no seu lugar, todo mundo respeita Exatamente, quem tá aqui. exatamente. Você pode dançar à vontade. O canadense não gosta muito de dançar. Então, assim, se tá dançando, se soltando muito, você vai ver que é brasileiro, né? Brasileiro ou latino. Exatamente. Mas assim, acabou o show, tudo certinho, volta todo mundo pro seu carro. Não tem bagunça, não tem bagunça, não tem depois. Não tem. Para ser sincero, eu adoro isso. Então, assim, as coisas super bem organizadas, você fica bem à vontade, né? Mas baile funk, ou então botar carro de som, você nem pode fazer isso, botar um somzão, porque a polícia vai chegar. Eles vão chamar a polícia e a polícia vem na hora. Eu já passei por experiência de ligar para a polícia aqui. Assim, eles vêm. E no máximo 3 minutos já estão batendo na porta, verificando o que é, então... Balada até as 2 horas, 3 horas, 4 da manhã. Se for fazer na sua casa, sem incomodar vizinho, um ambiente acústico, à vontade. Mas a partir do momento que incomodou o vizinho... Temperaturas, acho que nesse inverno acho que foi mais ameno do que o ano passado, eu percebi. Eu acho que o último inverno que a gente teve igual a esse agora foi só em 2011, 2012. Mas de lá para cá o inverno foi rigoroso. Ano passado a gente teve recorde de queda de neve. Tanto é que eu tive que contratar uma empresa para ir na minha casa tirar 1,70 m de neve do telhado. Porque o meu telhado estava começando a fazer uns barulhos estranhos. Então eu tive que chamar para tirar a neve. Tirar a neve de lá. Então, assim, eu sempre falo, no Brasil, se você fala assim, mas eu sou de Porto Alegre, conheço o inverno e tal. Você não conhece o inverno do Canadá. Não. Você se prepara, porque todo mundo tem que passar por isso. É menos 20, menos 30, já peguei menos 40 graus aqui, então assim, é fria. Mas o que eu sempre falo pro pessoal, são 3, 4 meses do ano que você tem que passar por isso. Mas para mim o resto do ano é um paraíso. Show de bola. É um paraíso. Então assim, você se habitua. Muitos amigos meus do Brasil falam assim, Jean, você é louco, eu jamais moraria aí. Isso, olha, você se acostuma, é só usar um traje correto. Tem muito traje de inverno que é leve, material sintético. Resistente pra caramba. Resistente, que te aquece, você não precisa aquele casacão pesado. O canadense ele é muito preparado para isso, né? Como não poderia ser diferente disso, né? Então, e você tem infraestrutura. Exatamente, em casa, nas casas, ônibus, entra, carro. Sempre tem um armáriozinho de inverno para você colocar. Nos eventos, quando você vai, sempre tem o coat check. Então você deixa o seu casaco ali, você vai numa boa. Então tem uma infraestrutura do país preparada para isso e ajuda você a passar por esse período frio, que geralmente é final de novembro até fim de março. Até fim de março, Mas esse ano realmente eu acho que foi mais ameno. Felizmente. Pessoal, se você está pensando em vir para o Canadá e não gosta de frio, pensa em outro país, né? Exato. Porque você vai sofrer. Tem gente que vem e daí fica só reclamando por causa do frio, por causa do frio, por causa do frio. Mas ao contrário disso, eu sempre falo, o verão aqui é muito quente. O verão é muito quente e é bonito pra caramba. O que eu mais gosto do verão é a quantidade de horas de sol, porque o sol levanta às 5 horas da manhã e vai se pôr às 10h30 da noite. É muito bom, então, né? Quem vem do Brasil visitar a gente, gente, vem no verão, vocês vão amar. Você aproveita tudo. No inverno, eu tô aqui há 12 anos, me acostumei com a neve e com o frio. O que eu não me acostumei até hoje é a redução de horas de sol. Isso é uma coisa que me afeta. Durante o inverno. Durante o inverno, quando eu acordo cedo todo dia, então assim, eu acordo de manhã, já saio ligando um monte de lâmpadas
abajur para iluminar a casa. Tá escuro ainda. Para me dar a sensação de que o sol chegou. Até o sol se levantar às 7 horas da manhã é uma eternidade para mim. Então, eu preciso dessa luz. E o que me incomoda é que 4h30 da tarde já está à noite. Já está à noite, você está andando com o carro com o farol ligado. Exato. Já, normal. Então, assim, para mim, o pior mês é dezembro. Depois eu me acostumo, mas dezembro, quando a redução do sol começa, isso me afeta um pouco. Você tem que tomar vitamina D. Sim, é uma maneira muito importante. De poder driblar isso. Mas é algo que eu não me acostumei. Mas o resto, frio e neve, para mim já é padrão. Não tem problema para mim. Show de bola. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Jean, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que vocês tenham gostado. Vocês também podem deixar aqui embaixo os comentários sobre a questão cultural e também, galera, deixa aqui embaixo o que você quer ouvir aqui, quem é que você quer que a gente traga. Se você tem alguma questão específica do Canadá que você quer que a gente responda, de repente tem uma pessoa aqui do Canadá que a gente pode trazer. A nossa ideia é sempre trazer experiências, mais do que a gente falar. Então, a nossa ideia para responder as perguntas de vocês vai ser trazer pessoas que estão aqui, que vivem isso, para falar com propriedade, não só imaginar e responder. Beleza, galera? Então, deixa aqui embaixo quais são as dúvidas de vocês, quais são os próximos vídeos que vocês querem, se vocês querem sugerir. Lógico, para que isso continue acontecendo, se inscrevam no canal, já é um dado importante, 80% das visualizações que a gente tem no canal não são inscritos no canal. Você acredita? Galera, se inscrevam no canal, deixa o like aqui embaixo, ajude a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês, porque 2020 promete, nós vamos trazer muita coisa bacana para todo mundo e a gente espera estar ajudando vocês aí que estão com esse sonho, que estão com esse planejamento de vir para o Canadá. Legal? Jean, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Um abraço. Adeus. Fui. Tchau.